eu gostaria de chamar ao palco o Léo, que é o CMO da Fluency Academy, maior escola online de inglês do país. Um negócio bizarro que eu quero conhecer para vocês, uma startup muito legal. E a Paula, a Teacher Paula, que é uma influencer com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, que vai contar para a gente aqui como é que funciona esse negócio de unir vendas de curso de inglês, WhatsApp e ser influencer. Paula, Léo, vem para cá. Obrigado. Por favor. Obrigado. Obrigado, gente. Que bom ter vocês aqui. Ó, tem uma água aqui para Paula, tem uma água lá para o Léo. Ladies first. Pode ser? Pode ser, tá ligado? Vocês estão me ouvindo? O microfone da Paula aqui, foi? Boa. Oi. Paula, Fala, Jô. vamos... Eu sempre quis Demorou, né? Demorou. Chegou um momento, tudo bom, mãe? Ai. Conta pra essa galera aí quem você é. Fala um pouquinho da Paula, da Teacher Paula. Queria te conhecer. Gente, muito prazer. Eu sou a Paula Gabriela. E eu sou também a Teacher Paula Gabriela. Antes da gente entrar aqui, eu estava contando que nas escolas onde eu trabalhei, ou era Teacher Paula, ou era Teacher Gabriela. Aí quando eu fui fazer o Instagram, eu falei, eu vou ter que pôr esse nome enorme para todo mundo conseguir me achar. E sou professora há quase 10 anos, tenho dupla licenciatura em letras, português e inglês. E quase concluindo agora a minha pós em multilinguismo e educação global. E há 3 anos eu estou nas redes sociais. Caramba, você sabia que eu dei aula de inglês também? Todo mundo já deu aula de inglês. Não, é sério. É sempre... Eu conto que eu sou professora. Aí eu também fui uma época. Era o jeito que eu ganhava dinheiro para pagar sinuca na faculdade. Você gostava de dar aula? Adorava. Eu dava aula para criancinha. E era muito legal. Tem que ter força de vontade. Léo, se apresenta, por favor, para essa galera e conta um pouquinho para a gente o que é a Fluency Academy. Bora lá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, Maurício, time Omni, Teacher Paula. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Léo Cirino. Tenho a honra de poder trabalhar com um time maravilhoso de creators, entre eles a Teacher Paula, que juntos criam o que hoje a gente vive nesse chamado Creator Economy. Então, a Fluency Academy é essa academia de fluência, é uma empresa jovem, uma empresa com 5 anos, que hoje reúne 44 milhões de seguidores. É uma comunidade com 44 milhões de pessoas que estão buscando aprender um outro idioma. E uma coisa aqui muito mágica que a gente faz todos os dias é conseguir falar de educação de um jeito muito leve, como vocês vão perceber daqui a pouquinho com a Teacher Paula, e eu vou poder dar mais detalhe para vocês do que isso tem a ver com o e-commerce, o que isso tem a ver com as empresas que vocês lideram de e-commerce ou com as empresas de vocês também. Eu sou marqueteiro de formação e estou muito feliz, estou há 1 ano participando desse time, muito feliz de poder contribuir com vocês nisso que certamente é o futuro aí do mercado de educação e de qualquer mercado no mundo de e-commerce. Primeiro eu gostaria de dizer que a gente está extremamente orgulhoso de ter vocês aqui e contar para esse pessoal que a Fluency tem muito do DNA de startup. E isso é muito legal, porque tem muito a ver com a indústria de tecnologia, a indústria de e-commerce, e tem uma sinergia muito legal. A gente vem trabalhando, os times de tecnologia vêm trabalhando junto. E eu queria, Léo, se a gente pudesse começar falando um pouco de geração de leads, porque eu acho que o modelo de geração de leads da Fluency Academy é muito diferente do funil by the book que a gente aprendeu na escola, de
faz anúncio, gera lead. Queria que você contasse um pouquinho de como é que é a geração de leads lá na Fluency e essa relação com os influencers. Maravilha. Pessoal, tem um ponto que é bem interessante, né? Tem uma frase de um brasileiro, que inclusive ele foi head global da Coca-Cola, e é uma frase que a gente na Fluency adaptou um pouquinho. O nome dele é Jean Martinez. Inclusive ele tem uma empresa bem interessante chamada Winning, que é uma empresa de análise de algoritmo de vídeos, tá? E a gente fez uma adaptação que é as marcas que não se transformarem em creators, elas vão ser engolidas por creators que se transformarem em marcas. Vou dar um exemplo muito pontual. Se hoje aqui no Brasil, São Paulo, nós pegarmos todas as escolas de idiomas, todas, e nós estamos em um dos países que mais tem escolas de idiomas do mundo, e mesmo assim menos de 5% da população tem fluência num segundo idioma. Se a gente pegar todas as escolas unidas, elas não possuem a audiência que a Teacher Paula possui em uma rede. Isso é fato. O que faz hoje, por exemplo, uma Ambev? Se vocês forem bater um papo, por exemplo, com uma Dani Cachiche do Ambev, o que faz a Dani, por exemplo, contratar uma Anitta da vida, um Pedro Sampaio, muito mais do que a imagem desse creator, muito mais do que emprestar reputação, aquela coisa que a gente aprendeu na faculdade, né, do garoto propaganda, a gente está comprando essa audiência. Tá, e o que isso tem a ver com a Fluency, com a Teacher Paula? Geralmente a gente faz mídia em e-commerce para conseguir impactar o nosso público-alvo, para por consequência transformar aquele público num lead e quem sabe utilizar o WhatsApp, utilizar a Omni como um parceiro importante para aumentar a conversão daquele lead, ou numa compra de um produto ou um serviço, tá? O que é o nosso funil? O nosso funil nasce de um seguidor. Então a Teacher Paula, através do conteúdo dela como creator e através da nossa estratégia com a Teacher Paula, sempre precisa aumentar a quantidade de seguidores dela. Através do conteúdo da Teacher Paula, esse seguidor a cada dia se transforma em um fã. Um fã que ele muitas vezes consome esse conteúdo de forma gratuita. Tem uma coisa que eu me orgulho muito, e aqui eu estou ao lado, né, de uma das principais professoras desse país, dividindo aqui esse palco. Antes de entrar aqui com vocês, eu vou contar duas histórias muito simples, tá? Há mais ou menos uns 3 meses atrás, Maurício, a Teacher Paula estava em São Paulo e nós fomos jantar nesses restaurantes meio afrescalhados de São Paulo, sabe? E aí ela, nossa, mas por que a gente veio aqui? Imagina, Teacher Paula é uma pessoa bem tranquila, bem humilde, bem pé no chão. E aí nós entramos nesse restaurante, a primeira pessoa que era a pessoa da recepção foi até a nossa mesa, pediu 1 minuto se poderia agradecer a Teacher Paula, que só estava trabalhando naquela rede de hotel 6 estrelas, porque tinha sido aluna dela. Passou 30 minutos, o maître daquele restaurante foi até a nossa mesa, pedindo para agradecer a Teacher Paula, porque trabalhava para aquela rede global de hotéis, porque tinha sido aluno da Teacher Paula. E alguns minutos antes de estarmos aqui, a gente não conseguia praticamente entrar aqui, porque várias pessoas desses milhões aqui abordavam a Teacher Paula. Vários de nós que aqui estamos nessa carreira que vocês estão, talvez porque algum professor na nossa vida, né, seja um professor da escola ou um professor da vida, despertou uma emoção dentro de nós. E esta mulher aqui do meu lado desperta muitas emoções, muita alegria nas pessoas. Esse seguidor vira um fã. E quando ele vira um fã, é onde no nosso funil, através de uma nutrição de conteúdo, a gente converte ele num lead. E esse lead entra numa jornada de consideração até ter uma conversão. Então, ao invés de olhar para uma audiência... E o que é mais interessante, pessoal, da gente pensar? A gente há muito tempo fala de blogueiro, de influencer, em e-commerce. Isso é muito comum.
Tem um ponto que a gente não está prestando atenção, e talvez seja um privilégio estar aqui com o Maurício, com a Teacher Paula, que é olhar a audiência que um creator tem. E, essa relação, e não é essa audiência do post patrocinado, é olhar essa audiência de um fã de um creator. E é isso que a Fluency faz. É isso que faz com que esses 44 milhões de pessoas interajam para falar de educação, que não é um tema tão óbvio para redes sociais acima de tudo, tá? Nada óbvio. Quem usa creators aqui para gerar leads? 1, 2, 3. Até tem um pouco. Mas acho que não é o by the book, né? O Teacher Paula, eu fiquei confuso aqui agora. Você é professora de inglês, é influencer ou é vendedora? Eu sou a Barbie. Ela tem várias profissões. A Barbie faz tudo bem, né? Não, recentemente a gente teve até uma conversa, ano passado, assim, dentro da Fluency, que eu peguei e falei assim, gente, mas eu sou professora. Eu sou só professora, vocês estão me fazendo fazer umas coisas... E aí eu tive pessoas me falando assim, não, peraí, você não é só professora. Porque você consegue fazer outras coisas também. E o mais importante de tudo, além de professora, influencer, vendedora, eu acho que eu descobri uma palavra que é meio chave. Eu sou comunicadora. Eu acho que eu me comunico bem. O dom da comunicação. Eu acho que eu consigo me comunicar com as pessoas. Eu acho que eu consigo... Eu acho não. Deixa eu falar mais empoderada daquela... Na minha vida, eu consigo transmitir ideias para as pessoas, transmitir pensamentos, que é o que um professor faz e que é o que um influencer faz. Então, eu acho que eu consegui amarrar tudo isso muito bem, sabe? E principalmente com o apoio da Fluency. Inclusive, eu quase chorei e eu tive que segurar muito aqui. Eu estou grávida, eu posso chorar a qualquer momento. Se ficar com fome, se precisar de qualquer coisa, a gente providencia. Aquele sanduichinho depois. Então, tá até negociar. Teacher Paula, mas quando você dava aula de inglês, você nem imaginava virar influencer com milhões de seguidores, né? Como que isso aconteceu? Foi assim, em sala de aula presencial, eu gostava muito de fazer muita palhaçada e fazer brincadeiras. O Cleverson sabe, porque ele foi meu aluno na época do presencial. E aí, o que aconteceu? Em 2020, que a gente teve a questão da Covid-19, eu tinha 2 problemas paralelos a isso, que era, de um lado, eu passava muito tempo no celular, sabe, muito tempo consumindo coisas, todo mundo começou a passar mais tempo, né, no computador, no celular. E, por outro lado, eu tinha um fluxo muito grande de amigos e de alunos mandando mensagem para mim no meu Instagram pessoal. E eu, gente, que saco, me mandando pergunta, que preposição que eu uso aqui. E eu pensei, que esse é o meu Instagram pessoal, né, nada a ver. Aí eu falei... Que invasão de privacidade. Que saco, eu pensava assim... Aí eu comecei a cansar de responder por ali, começou a ficar estranho. Eu falei, não, peraí, então eu vou criar uma conta no Instagram para canalizar isso, né? Então, com essa conta, o meu objetivo principal era chamar os meus amigos e os meus alunos para tirar as dúvidas por ali. E eu pegava esse tempo que eu estava desperdiçando, rolando o feed, aí eu abri uma caixinha e eu comecei a gostar de fazer isso. E eu senti que eu estava ajudando muita gente. Então, nasceu disso, sabe? Desse tempo que eu estava tentando reaproveitar e foi dando certo organicamente. E foi isso. E a gente... Você acha que tem uma fórmula? Porque teve um primeiro vídeo que viralizou, né? Tem uma fórmula... Vamos passar o vídeo antes de eu fazer a pergunta? Produção, temos o... Um dia assistindo filmes dublados. Oi, meu nome é Paula e estou há uma semana assistindo filmes dublados. Oi, meu nome é Paula e faz um mês que eu assisto filmes dublados. Já faz um ano que o xerife Ryan disse que seria uma boa ideia se assistíssemos filmes dublados. Eu lembro que liguei para a Jenny e disse, meu Deus, o Billy não pode ficar sabendo. Ai, é demais. Esse foi o primeiro viral, né?
Foi. O Whindersson Nunes comentou nesse vídeo. Aí eu falei, eu ganhei na vida, cara. É isso. Você acha que tem uma fórmula? Tem algum segredo? Tem alguma mágica para fazer um vídeo viralizar? Esse vídeo, eu não fazia a menor ideia, porque foi o primeiro, eu postei só para incentivar os meus alunos a assistirem filmes, né, sem ser dublado, porque dublado complica as coisas. E aí, eu não esperava. Mas, com o passar do tempo, eu consigo mais ou menos saber, assim, não, essa ideia aqui... É boa. Ela é muito boa e ela vai viralizar. Tem vídeos que eu penso, não, vai performar bem e não performa bem. Por N razões. O algoritmo do Instagram é horrível com a gente. Mas tem certos roteiros que quando eu escrevo eu falo assim, como vai gostar desse aqui? Porque eu sei que vai ter humor, eu sei que vai ter... A pessoa vai se sentir... vai se identificar ali. E quando a pessoa se identifica, é bem mais fácil aquele vídeo ir pra frente, sabe? E a gente tem um exemplo do vídeo mais visto da Teacher Paula também, que é o vídeo que ela fala com a Alexa. Alexa. Tá no ponto aí, gente. Toca pra gente, essa é demais. Alexa, tocar Slipknot. This is Slipknot on Spotify. Alexa, tocar Iron Maiden. This is Iron Maiden on Spotify. Alexa, tocar Iggy Azalea. Você quis dizer Iggy Azalea? This is Iggy Azalea on Spotify. Alexa, tocar Avril Lavigne. Não entendi. Avril Lavigne. Não entendi. É aquela do... Você quis dizer Avril Lavigne, complicated. É essa mesmo. Ah, bom demais. Ai, que vergonha. Eu tô olhando pra vocês e eu tô com muita vergonha. Ah, eu adorei. Esse é o vídeo... Quantos milhões de views tem esse vídeo? No Instagram, 10 milhões. 10 milhões de views. Sensacional. Como é que uma escola de inglês vai fazer isso, né? Não, e esse vídeo em específico é um vídeo, porque tem algumas versões desse vídeo, né, Paula? Tem uma versão, inclusive, da Alexa com o algoritmo do YouTube, tem um Alexa com a Siri. Esse vídeo, o Google e o YouTube pediram a utilização para Paula Gabriela. Sério? Sério. E o vídeo que a gente viu anteriormente da dublagem, a Globo, mais de uma vez, já mencionou e repostou aquele conteúdo, né? Então, acho que... Fiz uma parceria com a Globo. Na verdade, inspirada nesse vídeo, eu fiz outros dessa evolução de voz, e aí fiz uma parceria com a Globo. Mas o que eu queria comentar rapidamente aqui sobre o vídeo da Alexa, que é uma coisa bem interessante. A gente assiste dando risada, porque acho que todo mundo já passou por isso, de pedir alguma coisa para a Alexa e ela se faz de tonta. Aí você fica, cara, mas será que eu falei tão ruim assim, né? Mas o legal... A Alexa humilha a gente de vez em quando. Ela tem esse poder. Ela dá. Ela é meio tonta às vezes. Mas o interessante é que, num primeiro momento, você dá risada. Aí depois você vai mostrar para alguém, ou você... Não, vou assistir de novo esse vídeo aqui que ele é legal. E ele tem outras camadas. Uma camada existe a pessoa chata que vai julgar o teu inglês. E essa pessoa, ela é uma piada. Entendeu? Ela é uma piada, ela é uma nojenta. Ela tá mascando chiclete e te olhando de cima a baixo. Tem uma outra camada que você vai assistindo e daqui a pouco... Ah, então não é Iron que fala, é Iron. Que louco, né? Aí tem uma outra camada que não, mas aqui eu tô no Brasil, né? E aí aqui é Iron Maiden. Então, eu acho que um conteúdo bom, ele é engraçado, mas depois ele vai te dando outras camadas, assim. E no final das contas você aprende algo que é o objetivo do prof, né? Então, acho que a receita mágica que você perguntou lá, meio que tem esses ingredientes. Não sei se você sabe. Quantas pessoas já aprenderam inglês com você? Cara, é muito difícil, porque vamos pegar um dos cursos da Fluency, que eu sou professora regente ali, que é o English Backstage. Tem quase 20 mil agora, é um curso novo. É um curso relativamente novo.
Aí tem um outro curso que é o Gavins. Eu sou professora de gramática lá. Tem o quê? 30, 40, não sei. Aí tem a época Tem mais presencial. Mais de 50 mil pessoas online. É muita gente. Alguém imaginaria, gente, um professor que ensinou inglês para 50 mil pessoas? Não, isso a gente está falando das pessoas que compraram um produto premium pago, né? Porque diariamente, o que inclusive faz a nutrição desse funil são os conteúdos gratuitos. Que ali todos os dias, várias vezes ao dia, o creator está produzindo. Tem um ponto que eu queria trazer, como que a gente faz para, como marca também, hackear um pouco essa capacidade de conexão que um creator tem, né? Porque a gente está aqui hoje com a Teacher Paula e um desafio muito grande que a gente tem quando a gente é de e-commerce, quando a gente é ou empresário ou marqueteiro, enfim, a gente comete um erro. Tem algumas pessoas aqui até da equipe da Fluency que a gente direto se coloca nesse lugar, que é, a gente tem o creator, ele tem milhões de seguidores na sua audiência, ou seja, tem uma coisa meio óbvia que é, ninguém sabe falar com a audiência da Paula igual a Paula, concordam? Porque se milhões de pessoas, no meio desse milésimo de segundo ali do Insta, do TikTok, do YouTube, estão interagindo com o conteúdo dela, é porque ela tem essa capacidade. E aí o que a gente, marqueteiro, copy, designer, empresário, a gente acaba fazendo? A gente contrata, a gente fecha uma parceria para uma campanha de Black Friday, o que for, e a gente quer mandar o texto para o creator. E você fala, gente, mas é tão óbvio que você vai errar. Por quê? Porque se eu fosse tão bom assim, eu teria os milhões de seguidores que ela tem. E não ela. Aquela audiência, não ela. Então, a gente como empresário, profissionais de comunicação, de e-commerce, a gente até tem uma fala no marketing da Fluency hoje que é, deixa o creator criar. Porque estes roteiros incríveis aqui, com camadas, né, que a Paula está explicando, eles não saíram do marketing da Fluency. E não tem como ele sair, gente. Porque, de verdade, a gente, inclusive, está saturado de conteúdo de marca. A gente está saturado de um conteúdo que, de alguma forma, a gente perceba uma tentativa de convencer a gente de alguma compra. Então, aí quando eu vejo essa identificação de, nossa, eu tenho uma Alexa e realmente toda hora ela me corrige. Nossa, realmente quando eu peço algo para o YouTube, ele me entende mais rápido. Quando eu vou criando esta afinidade, é muito difícil isso sair num copy, por melhor que eu possa ser como copy. Agora, tem uma coisa mágica que é, quando pega você, que é dono do produto, e senta com o creator, e explica para o creator qual que é o teu problema. Então, uma coisa que a gente batalha muito também, assim, é poder contar para o creator, né? Então, ao invés de simplesmente também mandar o bife pronto, né? Tá aqui, tem que gravar 40 anúncios desse formato, é poder compartilhar. Estamos com esse desafio, esse mês está desafiador, por este motivo. E a gente acredita muito nesse nível de parceria, né? Hoje, tem um ponto muito importante, a Paula, em maio de 2023, e 2022, perdão, com o produto que a Paula lidera, ela era a nossa 6ª marca. Com o trabalho que a Paula lidera de criação de conteúdo hoje, onde a gente deixa a Paula criar, a Paula hoje passou o nosso fundador da Fluency, que é um creator, e ela é a nossa marca número 1, não só em audiência, mas em receita, em faturamento. Então, assim, deixar o creator criar é vender mais. Então, quando a gente fala de funil, né, tirando todo o lado maravilhoso do que a gente está falando, que é colar todo esse sentimento que fizeram vocês irem aqui para uma marca, né, e para uma creator, é sobre isso, a potência que tem um creator numa marca, né? Ô, Léo, agora, indo um pouco para a operação e trazendo a WhatsApp, plataforma para a mesa. Eu não sei se você pode dizer, mas
a gente está usando esses creators para gerar leads. E aí, se você puder dar uma ideia do volume de leads gerados por mês. E eu sei que tem um time de vendedores lá na Fluency gerenciando esses leads, né? Queria entender um pouquinho esse time de vendas, como é que vocês operaram e um pouco do que vocês aprenderam nesses últimos anos, gerando demanda para um time que no final tem toda uma parte criativa de geração de lead, mas depois tem que fechar a venda ali, pegar pagamento, bater meta no final do mês. Queria que você falasse um pouquinho disso. Acho que a gente tem alguns macro números aqui que são bem importantes da gente compartilhar. O primeiro é que a compra de um serviço, como é um serviço de educação, não é uma compra por impulso. Por mais que a gente em algum momento acredite que é por impulso, né? É você se colocar, às vezes quando a gente está fazendo estratégia, a gente sai do lugar de consumidor, né? Sai daqui por impulso e fala, nossa, imagina que é isso. Não tem como tu se Não, esse microfone é... da Britney Spears. Não tem mute. Não tem como. Não. Ele e Madonna com o mesmo desafio, né? Ninguém sai daqui desse evento e por impulso para numa universidade se matricula. Você tem um processo de tomada de decisão, porque você fala, cara, eu vou começar o curso da Teacher Paula, eu vou me dedicar, agora eu vou vencer essa barreira, eu vou perder o medo, agora eu vou aprender. Nossa, eu vi um vídeo dela e entendi a pronúncia. Então, esse processo de tomada de decisão não é por impulso. Quando você trabalha dessa forma, você precisa garantir uma assistência na venda, traduzindo em números. Quando eu pego uma volumetria de leads e jogo essa volumetria direto para um e-commerce, para um self-checkout, eu converto 1% do total desses leads. Quando eu pego essa mesma volumetria de leads, a mesma audiência, a mesma qualificação, e mando para uma estrutura de inside sales, eu converto 10% dessa volumetria. Ou seja, quando eu trago um nível de assistência, eu consigo converter muito mais. Por consequência, eu vendo mais e diminuo bastante o meu custo de aquisição. E aí, qual que é o nosso desafio hoje em volume? Hoje nós temos uma operação com 100 vendedores. A gente tem uma estrutura que fica em Curitiba, que é onde a Teacher Paula reside também. Me too. Curitiba, terra da OmniChat também. Na verdade, gente, eu descobri que tudo acontece em Curitiba depois que eu... Enfim, nós temos essa operação em Curitiba, são 100 vendedores. E qual que é o nosso desafio agora com o OmniChat? Nós começamos esta operação vendendo R$100 mil por semana. Hoje, nós faturamos, em média, R$5 milhões por semana nesta operação. Tá? Arrepiaram? E nós acreditamos, olhando para funil, que a gente tem total condições, não é fazer mágica, é só olhar para o funil, de entregar 10 milhões de receita por semana. E como que a gente vai fazer isso? Tá? Para que isso aconteça, a gente precisa tirar da venda assistida aquele cliente que está tirando um pedido. Porque esse cliente existe. Tem um cliente que ele tem um nível de dúvida que é muito baixo, mas que ele quer falar com alguém ainda. Há um ponto importante, tá? Quase 70% dos nossos atendimentos ou das vendas, elas acontecem por troca de mensagem de texto ou troca de áudio. A gente sabe que a gente está meio com pavor de atender uma ligação, né? Geralmente é mãe que está ligando, não é? Enfim, videochamada. Assim, a gente não tem mais esse hábito. Então, um ponto que é muito importante, a nossa volumetria hoje mensal, nós geramos com a qualidade de conteúdo do creator entre 60 a 100 mil leads por mês. Esses leads são gerenciados com a plataforma e gestão OmniChat para o nosso time de vendas. Qual que é o desafio de Sales, Marketing e Tech? A gente está com o nosso CTO aqui também na nossa primeira cadeira. A gente fez um desafio super relevante pelo tamanho de Fluency, que é uma integração de Salesforce com o OmniChat,
porque a gente também tem que impactar esse usuário e criar uma jornada de aluno desse usuário, não só uma jornada de venda. Esse usuário ficará conosco e com a Teacher Paula 1 ano, 2 anos. Nós temos 8 idiomas. Nós temos a opção da pessoa sair totalmente poliglota da nossa plataforma. Começamos agora com coding. A pessoa pode aprender tanto a linguagem de idiomas como de programação. Então, tudo aquilo, né? Eu tenho uma frase do interior, que eu sou de Jaú, que tudo aquilo que um filho de rico tem em escola cara, na Fluency todo mundo vai poder ter acesso. Né? E o que é mais importante, através de uma conexão. E no final do dia, quando a gente fala de educação, essa conexão de eu estudar com alguém que a gente não conseguia tirar a Paula do corredor, que é alguém que, nossa, Teacher Paula, faz muita diferença. E o nosso desafio agora, que está Sales, Tech, Marketing, Omnichat, todo dia num plantão, fazendo sprint, a gente precisa, acho que todo mundo de novembro do ano passado a esse ano, está todo mundo quase que saturado ouvindo falar de inteligência artificial, né? Faz muito sentido, mas e aí, o que é isso na prática, né? Então, hoje nós temos um bot que cuida já do onboarding do nosso aluno, que parece besteira. Depois que alguém compra um produto online, não sei se isso acontece nas empresas de vocês, mas o motivo 1 de reclamação do nosso aluno, qual que era? Eu não consigo acessar o produto que eu comprei. Por mais que o time de copy fale, meu Deus, mas está aqui o e-mail, eu mandei o WhatsApp para ele, eu mandei o URL, eu mandei... Não consegue. Então, a gente tem um bot hoje que 87% das pessoas respondem a esse bot de ativação do curso, o que é maravilhoso, porque quase 90% dos novos alunos estão interagindo e recebendo acesso àquilo que eles compraram. Isso resolve uma dor super relevante. Nosso desafio agora é pegar essa volumetria de 100 mil leads, certamente 50 mil deles, com tudo que a gente está vendo todo dia no Instagram, no YouTube, daquele bot que consegue entender onde a pessoa mora e falar que tem a Teacher Paula dando aula ali do lado. Tudo que a gente está vendo de mirabolante de IA, a gente precisa aplicar e a gente está batalhando muito para fazer o básico bem feito. Eu preciso garantir uma venda assistida para que essa equipe de 100 vendedores saia de 5 milhões de receita por semana para 10 milhões, para 15 milhões, para 20 milhões. Então, o nosso sonho como Fluency, a Fluency opera na América Latina, e a gente tem testado mercados árabes e mercado indiano também. Mas o nosso grande desejo nós sabemos o quão idioma não é só sobre você ter um diferencial no teu currículo. Né? Mexe com autoestima, mexe com a tua confiança, mexe no teu currículo e mexe inclusive com a tua visão de mundo. Então, enquanto a gente não conseguir fazer com que mais do que 4% das pessoas em cada país tenham acesso a isso, a gente não vai parar. E é por isso que 40 milhões de pessoas aí, através das Teacher Paula, já conseguem fazer isso. Como o tempo passa rápido quando a gente fala com gente foda, né? Olha, estamos chegando no final já e eu queria continuar conversando um monte. Eu vou abrir para perguntas da plateia e desmonopolizar aqui os nossos convidados. Gente, tem equipe com os microfones. Quem quer fazer pergunta para o Léo e para a Teacher Paula aí? Pode ser dúvida de pronúncia. Né? Pode ser em inglês, pode ser em francês, pode ser em polonês. Oi, tudo bem? Eu queria comentar, né, vocês estavam falando dessa questão de conexão, e nesse vídeo da Alexa, eu estava lendo os comentários, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha uma mulher que ela estava falando assim, eu sinto muito isso, tem uma música de quando eu era criança e eu não consigo fazer a Alexa reconhecer e eu não lembro que música que era. E entraram nos comentários numa coisa assim de, sei lá, 30 pessoas comentando para ajudar a mulher a encontrar a música. E era Força-tarefa ali. Força-tarefa total para encontrar a música. E foi muito legal.
porque várias pessoas assim, não, me manda mais ou menos, cantarola música na DM pra mim que eu vou tentar. Ah, mas era mais ou menos assim, mas era mais ou menos assado. E eu acho que, tipo, 30 comentários depois, a mulher conseguiu encontrar a música. E eu achei muito legal, porque é o que vocês estavam falando, é uma coisa que a gente não consegue simular, né? E que ali você, tendo a comunidade, tendo todo mundo unido através da figura da Teacher Paula, mas são pessoas com interesses comuns, e assim, depois de 80 comentários a mulher encontrou, e eu achei muito legal, porque foi realmente uma força-tarefa de pessoas que se uniram ali nos comentários de Instagram, sabe? Que é uma coisa tão difícil da gente ver hoje. Então, só para reforçar o ponto, achei muito legal. E agora a banda vai tocar música, e a gente quer saber que música é essa, né, gente? Depois você me fala, tá? Que eu fiquei curiosa. Ô, Teacher Paula, você já fez algum vídeo tirando sarro dessas músicas que as pessoas cantam em português, das músicas? Tem vários videozinhos engraçados desse, né? Eu fiz quando eu fiz o outro personagem. Porque assim, esse foi um vídeo que deu muito boa, porque ao mesmo tempo que tem a Alexa que não te entende, tem o YouTube que você digita qualquer coisa e ele acha na hora que você quer, né? Você digita lá Shut Up and Drive, ele acha Shut Up and Drive da Rihanna. Shut Up and Drive. É, Shut Up and Drive, ele acha. Aí eu... A Alexa foi programada para nos humilhar. É isso, né? Talvez, Foi talvez. de propósito. Eu não posso falar muito, porque de repente eu faço uma parceria lá com a Alexa, então eu vou ficar bem quietinha. Mas... aí eu fiz o do YouTube, que é... Cara, como que é aquela música? O YouTube tá sempre encorajando, daí a pessoa digita o que ela quer e aparece. Então... E aí, as pessoas nos comentários... ela também dá esse resultado aqui com essa pesquisa. Então, foi um conteúdo que ele foi se alimentando, assim. Eu pegava os comentários e fazia mais um conteúdo e assim foi, sabe? Cara, às vezes os comentários dos posts são mais engraçados do que o post, né? Porque eu choro de dar risada. Horas lendo o comentário. Quem mais tem pergunta para falar? Fala teu nome, por favor. Gente, boa tarde, eu sou Glória. Eu e a Aline, a gente também trabalha com educação, né, no Senac. E eu fiquei curiosa, essa relação de vocês com Paula. Ela trabalha, ela é coordenadora de curso, né, de cursos, mas também faz a parceria na criação. Eu queria entender um pouco mais dessa relação de vocês, porque a gente também tem esse conteúdo. Legal. A nossa relação, ela surgiu primeiramente com produção de conteúdo online. Então, a gente tinha um vínculo meio de longe, que é, a gente é uma escola e a gente quer colocar dicas para os seguidores. Aí a gente foi colocando, mergulhando o pezinho na água aos poucos, né? E aí esse envolvimento foi escalando e hoje em dia a criação do curso English Backstage eu fiz junto com o time pedagógico da Fluency. Então a gente sentou junto e fez todo o escopo gramatical e tudo mais, ideia para as aulas. E a Fluency, ela veio, a gente se potencializou com a Fluency me dando toda a estrutura que eu sozinha ia ser muito difícil fazer, né? Então, a gente uniu forças dessa forma. A gente foi experimentando, foi dando certo, até criar o nosso produto em conjunto. E aí, só um complemento que a gente acredita muito. Do lado pedagógico, a Fluency tem uma estrutura pedagógica aí de cursos, que tem muito a ver com a metodologia da Fluency. Então, só existem creators como a Teacher Paula que comungam dessa metodologia para fazer sentido para o creator acima de tudo, né? Na forma, inclusive nesse jeito sem preconceitos, né? Então, quando a teacher cria esse conteúdo que encoraja o aluno no processo de aprendizado, ao invés do conteúdo que tem o objetivo apenas da correção, né? Então, a gente até tem uma fala que a gente valoriza os erros no processo do aprendizado do aluno. E um ponto bem importante hoje, a gente acredita muito, e cada vez mais, como eu comentei, né, a Paula hoje é a nossa número 1 na nossa estrutura, a Teacher Paula. Cada vez mais, a nossa jornada com o Creator, não tem como você transformar algo relevante no mundo sozinho. E quando a gente quer sair dessa teoria e fazer na prática, e quando a gente fala de rede, hoje, se você tiver a verba que você tiver de marketing, você não vai conseguir impactar todo mundo. A gente sabe que o algoritmo, inclusive com mídia paga, cada vez mais ele está mais desafiador, ele está mais caro, teu CPM está mais alto e tudo mais. Então, a única forma de você fazer isso existe a bolha da Teacher Paula, existe a bolha do Ravi Carneiro, existe a bolha do Teacher Thiago e existe a espuma que é a Fluency.
Então, o nosso objetivo, inclusive, é olhar para o creator como uma jornada que faça muito sentido para ele a Fluency. Inclusive, o creator olhar para a Fluency como uma empresa que é dele. Então, a Teacher Paula está num lugar onde a Fluency tem que ser uma empresa dela, que ela tem que olhar como acionista para a empresa, inclusive. Recentemente, isso foi literalmente há 2 anos atrás, a gente recebeu um aporte da GA, que é o mesmo fundo que é acionista do TikTok. Porque o mundo está olhando para esse mercado de creator economy, né? De novo, o que está acontecendo com pessoas que têm mais poder de fala que empresas que têm milhares e milhares de lojas? A gente tem algo para aprender. E, acima de tudo, a gente não tem que jogar fora as melhores práticas de gestão, de marketing e de comercial. A gente tem que unir isso. Então, quando a Teacher Paula fala, né, a gente pegou tudo que tem de melhor prática e a gente deu de suporte. Mas a gente precisa fazer sempre essa parceria para que a força do grito possa trazer essa... A galera lá fora pirou com o que você falou. Eu achei maravilhoso. A gente tinha que fazer um AU forte também. Vamos? Com certeza, 1, 2, Vai. 3 e... Au! 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 É o pessoal de Jaú. Eles... Jaú. Última pergunta? Última. Aqui. Microfone para ela, por favor. Ah, é lá, na verdade. Qual que é o teu nome? Eu queria saber como é a sua relação com os seguidores, né? A gente sabe que você estourou ali, né, na pandemia. E eu também queria entender o quanto isso agregou no seu trabalho, né? A gente tem a parceria com a Influência Academy, que é bem grande, você tem vários alunos. E se você tem alguma história assim que chegou a marcar de algum aluno que você teve, que você viu crescer e evoluir a partir das suas aulas? Tem várias histórias. E um ponto positivo é que quando a gente... falando não como influencer, mas como professora, né? A gente tem muitos obstáculos que fazem a gente querer desistir da carreira, que é uma pena. Tem muitas carreiras assim, muitas profissões é assim, né? Mas eu acho que ser ali da docência é você ir para casa todo dia pensando, ai, deu errado, foi ruim. Tinha um aluno de cara fechada e então minha aula foi uma M, sabe? E quando eu comecei a trabalhar e estabelecer esse laço com as pessoas, eu fui percebendo que isso era um combustível, assim. Então, atualmente, a gente estava conversando antes de entrar aqui, tem o lado bom e o lado ruim. Eu tenho pessoas que estão todos os dias me encorajando, todos os dias comentando, todos os dias falando, eu aprendi tal coisa. E tem o lado ruim. Quando a gente aprende a peneirar, você tem todo dia na sua carreira um combustível, você tem todo dia uma motivação, que é saber que realmente o seu trabalho fez diferença. Não foi só acordar, trabalhar e dormir e sentir aquela falta de alguma coisa. Parece que os alunos e a audiência, que eu também considero alunos, né, eles vão preenchendo os buraquinhos, assim, sabe? Acho que esse é o lado que ajuda. Assim. Aqui, uma história que te marcou? Desculpa. Vou abrir para uma última pergunta aqui. Desculpa, Léo, quer complementar? Não, é que ela tinha perguntado se tem alguma história que te marcou muito. Sim. É que eu fiquei curioso também, desculpa. Com certeza. Tanto de alunos que vêm com essa... eu consegui tal trabalho por causa de você, eu viajei para tal lugar. E eu me comuniquei sem ter medo com o meu sotaque por causa de você. A gente recebe muitas mensagens assim. Mas não só desse lado pedagógico, eu já recebi mensagem de gente assim, eu tenho depressão, aí eu venho aqui dar uma risadinha com a Alexa. Ou a minha mãe tem uma doença e ela ama ver seus vídeos. Então, a gente começa a estourar algumas bolhas, assim, e você vê que o teu conteúdo ele vai ajudar em tantos níveis. Então, essas histórias deixam a gente bem emocionada. Ai, que legal. Última pergunta. Fala teu nome pra gente, por favor. Boa tarde, Catarina. Cheguei ontem no e-commerce totalmente... Por que está escrito Ana, então? É Ana Catarina. Ah! Tem uma empresa de paisagismo comercial. O que tá Ana aí? Eu ia perguntar... Vou te chamar de Ana. Por favor. Você acredita que a sua alegria é o que fez você estourar? A minha alegria... O seu diferencial, você acredita que é a alegria? Que a sua alegria conecta com as pessoas? Eu acho que é.
leveza. Eu ia falar a palavra leveza. Porque quando a gente fala de estudar, já parece que é um fardo, né? Quando a gente fala de aprender inglês, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. A outra já fez uma cara aqui com dor de barriga. Então, eu acho que o meu principal objetivo ali, nos vídeos e na sala de aula também, era trazer leveza. Ai, eu não consigo pronunciar. Tá bom. Então, vamos praticar. Ou, como que você pronuncia? Aí você descobre que o aluno tem um sotaque brasileiro. E aí, meu Deus, o quê? É errado ter sotaque brasileiro. Ninguém vai te entender nos Estados Unidos. Então, quando a gente vai tirando essa pressão, esse preconceito, esse estereótipo ridículo que existe, a gente faz o aluno relaxar. Né? Então, esse relaxamento, essa leveza, esse comic relief, né? Quando a gente dá uma risadinha, com certeza isso foi uma chave para crescer mais a página.